Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde, antes de mais, quero começar por agradecer, porque nas últimas semanas o Política que Interessa fez uma série especial de 6 episódios com os candidatos à Câmara Municipal de Leiria, como acompanharam. Foi um ciclo de conversas muito importante onde pudemos ouvir diferentes visões, ideias e propostas e, acima de tudo, conseguir promover o debate político de forma aberta e respeituosa. Quero também deixar os meus parabéns ao Gonçalo Lopes, que foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Leiria, e independentemente da cor partidária, a democracia vive deste exercício, o de escolher, discutir e continuar o diálogo. E é precisamente sobre isto que quero falar hoje, sobre o que é que acontece quando o diálogo desaparece. Quando deixamos de conseguir ouvir o outro lado, quando tudo se transforma em nós contra eles. O tema de hoje é extremismos, o fenómeno que cresce quando a política deixa de ser um espaço de debate e passa a ser um campo de batalha. Venham comigo. Quando falamos de extremismo, é importante perceber que ele não é um fenómeno novo nem exclusivo do nosso tempo. É quase uma sombra constante da política. Aparece sempre que o equilíbrio entre a razão e a emoção se perde por completo. Em diferentes épocas assumiu rostos e discursos distintos, como conhecemos. Já se apresentou como uma revolução, já se disfarçou de ordem e em muitos momentos seduziu multidões com derivadas promessas simples para problemas bastante complexos. O que todas essas formas têm em comum é a recusa do diálogo e a plena convicção absoluta de que há uma única verdade possível. É esse o coração deste extremismo. A ideia de que quem pensa diferente não é apenas alguém com outra opinião, mas sim um inimigo a ser vencido. Na história, o extremismo manifestou-se tanto à esquerda quanto à direita. Vamos falar disso ao longo do episódio. No século XX, vimos o comunismo e o fascismo competirem pela alma da Europa. Ambos rejeitaram sempre a moderação democrática e o compromisso. Mais recentemente, como todos sabem, o extremismo ganhou novas linguagens. Já não precisa de marchas, de bandeiras ou de líderes carismáticos. Basta um algoritmo e uma rede social para se conseguir amplificar discursos de ódio e simplificar realidades em apenas 15 segundos. É um extremismo adaptado ao tempo digital, que prospera na polarização e que vive sempre de dividir, não de convencer. E quanto mais frágil tiverem a confiança nas instituições, mais fértil se torna o terreno para este tipo de discurso. Mas o extremismo também tem uma função que não podemos ignorar. Serve como espelho. Espelho porquê? Porque nos mostra as falhas claras da democracia, os espaços onde o sistema político deixa de conseguir responder às pessoas. Quando o cidadão sente que já não é ouvido, essencialmente não é ouvido, procura alternativas fora do centro. E é que os extremos ganham força. Prometer identidade num mundo confuso, ordem num tempo de incerteza e voz a quem se sente esquecido. Por isso, combater o extremismo não é apenas condenar o seu discurso, é reconstruir o espaço político onde o debate ainda é possível. É voltar a acreditar que a política tem de ser uma guerra entre inimigos, mas num diálogo entre diferenças. Porque no fim, o extremismo cresce sempre quando desistimos de falar uns com os outros. O assassinato de Kirk, ocorrido em 10 de setembro de 2025, durante um evento universitário no Utah, não apenas abalou os Estados Unidos, mas também suscitou um debate profundo sobre estes limites de liberdade de expressão e os perigos da polarização política. Este episódio destaca assim um fenómeno preocupante: a normalização da violência política e a intolerância em relação a opiniões divergentes. A morte de Kirk, celebrada por alguns como justificada, revela como a radicalização pode levar mesmo à desumanização do outro, transformando divergências ideológicas em motivos para a agressão. A reação das autoridades americanas ao punir manifestações de apoio ao assassinato levanta logo questões sobre os limites da liberdade de expressão e a responsabilidade óbvia individual nas redes sociais. Portanto, ao refletir sobre este assassinato de Kirk, devemos questionar não apenas os responsáveis diretos pelo ato, mas também os ambientes ideológicos que alimentam esta intolerância e a violência. A verdadeira democracia exige coragem para ouvir o outro, mesmo quando as suas opiniões nos desafiam, e o compromisso com a convivência pacífica, independentemente das diferenças políticas que vão sempre existir.
Um exemplo recente em Portugal ilustra bem esta dinâmica. A flotilha liderada por Mariana Mortágua, que rumou a Gaza, à primeira vista foi apresentada como um gesto humanitário, levar ajuda a quem enfrenta uma crise humanitária muito grave. Mas, como tantas ações políticas de hoje, teve também, obviamente, uma forte carga simbólica. Não houve confronto físico, mas houve sim bastante visibilidade, exposição mediática e uma reação intensa, quase imediata. Para alguns, foi um ato de coragem e solidariedade. Para outros, um gesto populista, pensado apenas para marcar posição e mobilizar apoio. O problema é que este tipo de ações, mesmo pacíficas, acabam por abrir espaço para um fenómeno mais perigoso, o da radicalização moral. Ontem, em Leiria, vi o reflexo disso. Um prédio normal habitacional foi vandalizado com frases como Free Gaza. Um condomínio comum vandalizado em nome de uma causa. E o que é isto? Ativismo? Não. Considero vandalismo mascarado desta consciência social. É a arrogância moral de quem acredita que o fim justifica qualquer meio. São os mesmos que costumam dizer que defendem a paz, os direitos humanos, mas que acham que destruir propriedade privada é um ato super corajoso. Depois falam da flotilha da liberdade. Pois esta liberdade que, pelos vistos, aqui traduz em sujar paredes e insultar quem pensa diferente. Isto não é solidariedade com a Palestina, é extremismo, extremismo de esquerda, disfarçado de empatia. E é precisamente neste ponto que o debate se perde. Perdeu-se quando a emoção substitui a razão e quando a indignação se torna espetáculo. Porque a causa até pode ser justa, mas a atitude é miserável. E é assim que se perde a credibilidade, que afastam quem poderia estar do mesmo lado e que, ao fim e ao cabo, transformam uma luta legítima num ato de provocação gratuita. Este episódio mostra bem, a meu ver, como é que o extremismo nem sempre se apresenta de uma forma violenta ou organizada. Às vezes vem embrulhado em moralidade e supostas boas intenções, mas o resultado é o mesmo: dividir, rotular e destruir o espaço de diálogo. E é mesmo esse o verdadeiro perigo, quando a política deixa de ser sobre ideias e passa a ser sobre quem grita mais alto. Em Portugal, o extremismo político manifesta-se em ambos lados do espectro político e os exemplos mais visíveis surgem no Chega e no Bloco de Esquerda, a meu ver. O Chega tem feito, como conhecemos, da retórica nacionalista e do populismo o seu principal cartão de visita, promovendo políticas de imigração restritivas, ataques à diversidade cultural e discursos que muitas vezes lembram práticas autoritárias do passado. Parte do seu sucesso deve-se, obviamente, ao facto de abordar temas com os quais grande parte da população se identifica e considera mesmo problemáticos, tais como a segurança, a identidade nacional e a insatisfação com o sistema político tradicional. Por outro lado, o Bloco de Esquerda tem adotado uma postura radical em causas sociais e ambientais que, para muitos eleitores, perderam claramente relevância ou se tornaram secundárias. Este desajuste com as preocupações reais do eleitorado contribui claramente para a sensação de que este partido se encontra num processo de extinção, afastando-se assim, obviamente, da centralidade política que teve durante muitos anos. Enquanto isto, o PS, o PSD, mais moderados, tentam equilibrar o debate, mas são constantemente pressionados por extremos. Quanto mais visíveis se tornam estes discursos radicais, mais os moderados são obrigados a ter que ceder ou reagir, criando um círculo vicioso onde os extremos ganham sempre atenção mediática e influência política. O ponto central aqui é não existe extremismo bom, seja à esquerda ou à direita. Esta postura mina a capacidade de diálogo, dificulta consensos e enfraquece a democracia. O verdadeiro desafio continua a ser encontrar espaço político suficiente para conseguir ouvir, negociar e resolver conflitos sem recorrer à polarização absoluta, algo que os partidos moderados tentam proteger, mas cada vez mais enfrentam óbvias dificuldades à medida que o extremismo se consolida em Portugal e no resto do mundo. O extremismo, seja à esquerda ou à direita, mina a política e a democracia. Cresce quando deixamos de conseguir ouvir e transformamos as diferenças em confronto. Combater o extremismo não é condenar discursos radicais, é reforçar o diálogo, respeitar opiniões divergentes e tentar lembrar que a política deve ser debate, não uma guerra. Só assim transformamos o conflito em construção. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, onde abordámos um tópico muito interessante e deixa-me a tua opinião nos comentários acerca do extremismo. Muito obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.